vou mostrar para vocês aqui o orgulho da minha floresta, que é a Majestade. Uma castanheira que é considerada a castanheira gigante. Vamos lá? Em 97 foi criado no município de Nova Ipixuna o primeiro PAI, Projeto de Assentamento Extrativista, Praia Alta Piranheira. A gente tinha uma cobertura vegetal de 85% de floresta nativa, onde concentrava castanha e cupuaçu. Hoje, resta pouco mais de 20% dessa cobertura já fragmentada em muitos lugares. É um desastre para quem vive do extrativismo como eu, que sou castanheiro desde os 7 anos de idade, vivo da floresta. Protejo ela de todo jeito, por isso eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora. Seu Cláudio, como que é todo o teu nome? José Cláudio Ribeiro da Silva. Como que é o seu nome? Maria do Espírito Santo da Silva. A senhora vive com esse receio? Tenho medo porque eles não medem distância. É um consórcio, não é um, são vários, que é do Sindicato Ruralista, é os latifúndios, é os madeireiros e é os cavoeiros. E aí a gente fica na mira que algum dia que Deus o livre venha acontecer um negócio desse, a gente não sabe nem de onde foi que veio. Essa é a Majestade, orgulho da floresta. Se depender de mim, essa aqui vai ficar por muitos e muitos anos aqui. Mesmo que ela venha a morrer, alguma coisa acontecer com ela, mas esse tronco dela vai ficar aqui. A month after Zé Claudio and his wife Maria were murdered, we flew to Brazil to meet their relatives. Our first stop was Marabá, a small city in the state of Pará. We just landed in Marabá. It's right kind of on the edge of the Amazon. It's known for cattle ranching, production of pig iron from charcoal, and for being one of the most violent, lawless places in all of Brazil. Marabá is sometimes called Marabala, which means Marabullets, because it's kind of like, you know, the OK Corral, but in the jungle. We traveled to Marabá with Felipe Milanez, a Brazilian journalist who covers the Amazon. Until recently, Felipe was the editor of National Geographic Brazil, but he got fired after publicly criticizing another magazine owned by the same company, who printed a bogus article about Indians. Felipe met Zé Claudio and Maria a few months before their death and shot an interview with them outside their house. They became friends, and Felipe has continued to cover their story for different outlets. We're heading across the river to visit Zé Claudio's sister. They're scared that they're next on the list, you know, people to be killed. O Thomas. Olá, Olá, Thomas. Thomas, queria que te contasse para ele o que aconteceu. O que aconteceu aqui foi que meu irmão, né, José Cláudio, ele foi assassinado juntamente com a esposa, por serem ativistas ambientais e por serem pessoas que lutavam pelo uso sustentável da terra. Né? Então, dia 24 de março, pela manhã, 2 pistoleiros conseguiram tirar a vida dele. Né? E nesse exato momento eu estava na casa de um irmão, aqui mesmo, próximo, no bairro. E daí eu liguei para os amigos, pedi ajuda para levar a gente, né, de carro até Nova Ipixuna, porque o corpo do meu irmão ainda estava lá jogado no chão. Aí quando a gente chegou no local, estavam os 2 jogados no chão, todo furado de bala.
sem a orelha. É muito difícil lembrar. A família teve que sair do assentamento porque tinha muito medo do que acontecesse. Claudelise grew up in the same farm settlement where Zé Claudio and Maria lived, a couple hours north of Marabá. Since the murder, she's decided to move to her relative's house in the city where she feels safer. Bom, é o meu irmão, né? We wanted to see the settlement where Zé Claudio and Maria lived. Maria's sister Laísa lived there too, but she's also moved to Marabá because of the safety situation. However, she had to go to her house to pick up some of her belongings, so we drove up there to meet her. We're on our way to the settlement where Zé Claudio and Maria lived and worked. This is the road, actually, that they were killed on. It's a kind of scary road if you think about it in terms of ambushes. You have to slow to basically a stop, like every couple of minutes to cross bridges or to get cows out of your way. It's a little creepy feeling. Nós estamos, esse momento aqui no nosso lote, onde eu moro com meu esposo, Zé Rondon, e os filhos, que depois do assassinato a gente teve que dar um tempo fora daqui. Tá aqui na minha casa, nosso paraíso, que é onde nós moramos. Só para mostrar aqui. Cacau, cupuaçu. Esse aqui é o ouro amazônico. Esse aqui é o mogno. A castanheira. Did you or anybody in your family, were you guys worried for Maria and Zé Claudio's safety? A família toda tinha essa preocupação. O pai dele pediu muito. Ele disse, meu filho, saia de movimento, deixa essa luta. Isso vai terminar triste. A princípio foi pela questão agrária, a luta pela terra, onde ocorreram as primeiras ameaças. Só que a partir de 2006, onde foi introduzindo assim, a prática, a extração da madeira ilegal, eles batiam nessa tecla e defendiam mesmo que isso não podia existir. This is Zé Claudio's house. Quando tinha alguma derrubada, que eles escutavam a motosserra, eles iam lá ver o que estava acontecendo. O Zé Cláudio ia parar para perguntar, para conversar, e a Maria ficava na retaguarda com uma câmera fotográfica, e ela fazia as fotos para comprovar nas denúncias deles que as ilegalidades que estavam ocorrendo aqui. Aqui é a casa deles. This is Zé Claudio and Maria's house. As you can see, it hasn't been touched since they were killed. It's, you know, it's frozen like it was when they went out. There's still clothing on the line. There's still food in the kitchen. There's still nuts kind of like rotting now in the nut area. The family, I think, for the most part, is scared to come up here. It is sad and spooky. In the back of the house, Zé Claudio had a little nut workshop, tabletop nut crackers, a little greenhouse with a rack to dry the nuts on, a small press and an oven, which they would use to make oil and cream and other products. This was the base of their livelihood. Zé Claudio wasn't a political guy or some professional activist. He was just a small-time nut forager living off the land. E os problemas, quando começaram a chegar? Com a criação do projeto de assentamento. Eu era fora de movimento social, eu não fazia parte do movimento social. E aí, eu sei que Mexe e Vira, em 97, criamos o projeto de assentamento e criamos uma associação aqui dentro e me botaram como presidente dessa associação. Foi o tempo também, começou a vir as indústrias madeireiras e aí começou o ataque à floresta e aí começou o meu embate com eles e aí começou a perseguição. Aí começou o nego querer meu pescoço. Aqui era o escritório da Maria. E foi aqui que eu fiz uma entrevista com ela. E foi uma das poucas entrevistas que a Maria deu em vida.
toda essa minha trajetória chegando aqui, após a criação desse assentamento, essa história de luta que nós estamos construindo aqui dentro. Tem pessoas que dizem que não vale a pena. Para mim, vale a pena. Para mim, para o meu companheiro, vale a pena sim. E saber que é um risco, isso aí eu não tenho dúvida. Dizer que não tenho medo, estou sendo hipócrita. A violência aqui na nossa região, a gente sente que vive num palco. É uma realidade assim dura, mas como a gente diz, dura e crua. Principalmente quando você defende a causa. Quantas pessoas omite falar a verdade porque já sabe qual é o resultado. Como você vê o resultado, 2 óbitos, Maria e Zé Cláudio. O assassinato do José Cláudio e da Maria do Espírito Santo, eles não são casos isolados. Eles são resultado de um modelo econômico, de um modelo de desenvolvimento em curso na Amazônia hoje, que infelizmente o seu resultado final é a violência, seja contra as pessoas, seja contra o meio ambiente. José Batista is a lawyer who works with the Pastoral Land Commission in Marabá. For the last 15 years, he's provided legal aid to poor workers in the area, as well as people associated with the various social movements. He was also a friend and legal advisor to Zé Claudio and Maria before they were killed. Todas as vezes que eles tinham algum problema para denunciar ou para encaminhar perante os órgãos públicos, eles sempre procuravam o escritório da Comissão Pastoral da Terra. E a gente os visitava com uma certa frequência. Então, a gente tinha uma relação assim, de muita proximidade com as pessoas do Zé Cláudio e da Dona Maria, e também tinha, vamos dizer assim, uma proximidade muito grande com a causa que eles defendiam. Can you explain kind of why there's so much violence in this region? Então, as mortes, elas são mortes seletivas, na maioria delas. Se escolhe matar principalmente aquelas lideranças dos movimentos sociais ou igrejas que sempre se opunham a esse modelo de desenvolvimento explorador. Marabá é o epicentro do desmatamento da região amazônica. E aqui é a região que se chama do Arco do Desmatamento. E esse arco vai em direção ao centro da Amazônia. Onde você for nesse arco, você vai encontrar violência, você vai encontrar grileiros, você vai encontrar fazendeiros, madeireiros, tudo matando os pequenos agricultores, os ambientalistas, as pessoas que lutam por desenvolvimento dessa região com a preservação. While we've come to think of the rainforest as primarily an environmental issue, the heart of the violence in the Amazon is land reform. The real conflict here isn't so much between man and nature as it is between rich and poor. Since Brazil became a democracy in 1985, more than 1,700 land activists and community leaders have been killed. One of the most violent episodes in the struggle for land happened in 1996, just south of Marabá. Estamos em frente ao monumento em memória dos 19 trabalhadores rurais sem terra que foram assassinados aqui em 17 de abril do ano de 1996. De fato, o massacre foi uma articulação entre polícia militar, fazendeiros, ou seja, latifundiários, e o governo do estado da época. On that day, thousands of peasants and small farmers were marching for land rights and for the right to occupy a large local ranch, which was being kept intentionally unproductive by its rich owner. This is Raimundo Oveia, who was here when the massacre happened. He survived it. Raimundo, can you tell me what was happening before the massacre took place? Nós íamos uma marcha rumo a Belém e aqui nós acampamos porque estava cansado. Chegamos aqui, nós paramos aqui e aí aconteceu o pior, que foi o assassinato de 19 companheiros pela polícia militar. Um corria para cá, outro corria para lá, um gritava, né? Teve luta, né? Sem terra, desarmado, só com um pedaço de pau.
O massacre foi um ato premeditado, não foi por acaso, foi uma ação planejada e a intenção era impor um retrocesso à luta do movimento sem terra aqui na região do sul e sudeste do Pará. The march that ended in the massacre was organized by the Landless Workers Movement, or MST, one of the largest social movements in Brazil. João Pedro Stedley is one of MST's founding members. O MST nasce na década de 80 para lutar pela reforma agrária. Porque no Brasil há uma lei que diz que todas as grandes propriedades improdutivas, o governo tem a obrigação de desapropriá-las e entregar para os trabalhadores. E a principal forma de luta que nós adotamos na década de 80 para cá foi organizar as famílias e fazer grandes ocupações de terra de forma massiva. We're at an MST encampment. All this land is owned by some rich guy who basically doesn't take care of the land. It's all overgrown. And so what the landless movement does, they take farmers who don't have any land and they move in and set up a little village like this that they have to guard. And it's basically there's no such thing as squatters' rights in Brazil. It's not in the law, but that's the principle they're using. And eventually they'll hope to turn it into a legitimate settlement, and all these people will be able to use the land legally. Durante 400 anos, o Brasil viveu escravidão e os trabalhadores não tiveram direito à terra. Depois, durante o século XX, quando o Brasil ingressou ao capitalismo industrial, a burguesia não quis fazer reforma agrária e apenas distribuiu as terras públicas entre grandes fazendeiros que continuaram se dedicando à exportação. O Brasil vive hoje um momento muito difícil porque a concentração da propriedade da terra voltou a crescer. E aqui no Brasil, 1% dos proprietários controlam mais da metade de todas as terras do Brasil. This massive inequality in land ownership has been the central bugaboo of Brazilian politics. The last president to openly call for land reform in 1964 was overthrown by a military coup 2 weeks later, and Brazil spent the next 20 years in a brutal, repressive dictatorship. Durante a ditadura militar de 64 a 84, os militares acabaram com todos os movimentos camponeses do Brasil. At the same time, the junta set out to boost Brazil's economy by conquering the Amazon, which brought the land conflict into the rainforest. They created a program like the American Homesteading Act, where settlers were given big chunks of land provided they clear-cut at least 50% of it. The government also built the Trans-Amazonica, a highway cutting straight through the heart of the rainforest, opening it up for loggers and developers. Os militares viam essa região aqui como uma região apropriada para a expansão da pecuária extensiva. E essas terras elas foram então distribuídas a grandes grupos econômicos e as populações existentes aqui. Os migrantes que chegavam, eles não tinham lugar nesse modelo de desenvolvimento. Quem de fato veio para cá em busca de um pedaço de terra para plantar, geralmente eram recebidos por pistoleiros e policiais que se misturavam nas ações em defesa do latifúndio na região. The dictatorship ended in 1984. As Brazil transitioned into democracy, social movements like MST pushed for long overdue land reform. They were thwarted, however, by a powerful political bloc of cattle ranchers, landowners, and loggers known as the Ruralistas. As MST led the struggle for land reform in the 80s, the fight to protect the rainforest also gets him, under the leadership of Chico Mendes. Chico was a rubber tapper from the state of Acre, who became a union leader and from there was thrust into environmental activism. He fought for the creation of extractive reserves, which are sections of rainforest like Zé Claudio Maria's settlement, that are set aside from development exclusively for the use of people who make their living off the forest. After rising to international attention, Chico called his own death. He told attendees at his 40th birthday, "I'll be dead by Christmas." And he was, killed by gunmen at his house on December 22nd, 1988. Porque calaram a tua voz. Nós não tiramos as tuas ideias. E ela existe entre nós. 6 months before Zé Claudio was killed, he was invited to Manaus to give a TED Talk about the Amazon. There, in front of the audience, just like Chico, he predicted his own death.
porque eu vou para cima, eu denuncio os madeireiros, denuncio os carvoeiros, e por isso eles acham que eu não posso existir. A mesma coisa que fizeram no Acre com Chico Mendes, querem fazer comigo. Eu posso estar hoje aqui conversando com vocês, daqui a um mês vocês podem saber a notícia que eu desapareci. When you think of the rainforest in America, it's, you know, kind of a very effete environmentalist, hippie sort of cause. But down here, it sums up everything that's been going on with Brazil for a while. It's about, you know, issues of land ownership. It's also about the environment and the impact it'll have. And it's about the economy. Right now we're in Belém, it's the capital of Pará, which is the state that Marabá is in. It's sort of at the mouth of the Amazon. We're going to go to the offices of Amazon. They're a private research group who tracks the effects of deforestation. So hopefully we'll get kind of a general overview so we don't have to rely on Sting lyrics for all our rainforest knowledge. So this is the map of the Amazon. It shows deforestation red. This is called the arc of deforestation. This is where most of deforestation is. Nowadays about 17% is deforested. So it's at 17% deforestation basically right now. Yeah. How quickly has that happened? Has that been since the 1900s, or has most of it been in the last like 20 or 30 years? Yeah, in the last 30 years. How much can the forest take? Like, there's got to be a level at which you basically kill it, right? At which the forest starts to collapse. Like, when does that happen? If you have more than 30% deforestation, then you have a huge risk of large areas of the Amazon becoming more like a savanna type vegetation. Like at the current rate, like how soon will we hit 30%? 30 years. 30 years. Less than 30 years. To see what the Brazilian government is doing to slow down deforestation, we tagged along with a law enforcement operation back in Marabá. Good morning. It's a little after 6. We're just loading some picnic snacks in a cooler into the back of our truck. We're supposed to go out into the rainforest today to do a raid on an illegal logging operation with IBAMA, which is like the Brazilian version of the Environmental Protection Agency. Except instead of looking like the red-haired nerd from Ghostbusters, they all look like the cast of Predator. Como são madeireiros violentos, os fazendeiros ali são muito barra pesada, pode haver uma resistência, foi solicitado ao auxílio da Força Nacional e a Polícia Federal, que garante a segurança da operação. IBAMA helicopters flew ahead of the convoy and spotted the sawmills through the trees. From the air, they saw 3 men trying to get away on dirt bikes. 2 managed to escape, but federal police caught the third one and made him lead us back into the forest to show us the sites where he'd been harvesting trees. We just crossed from like basically cow pasture into straight on full-on jungle. É o padrão que a gente tem observado nesses pontos que a gente tem encontrado de atividade madeireira, né? A serragem acontece muito próximo das próprias árvores, né? Onde mesmo elas são cortadas. As cidades aqui em torno de Marabá, a maioria das cidades do Pará, elas vivem do mercado madeireiro. 90% ilegal. Aqui é a castanheira. Castanheira? É. Oh, these are illegal to cut down, right? O produto final são aquelas tábuas lá que a gente pisou em cima dela. O tamanho de uma castanheira dessa pega muitos metros de madeira. E além de ser valor dela no mercado internacional muito alto. Agora não adianta nada a gente ficar fazendo todo esse trabalho aqui e a Europa e os Estados Unidos pagam $10.000 por um metro de... Que vale a pena para esses caras aí que não tem nada. Porque se não tiver comprador, ninguém vai se meter aqui no meio da mata para tirar uma árvore dessa. Vai vender para quem? We just pulled over to the guy who was arrested's house, and it's really grim. It is
Now his wife's sobbing. You know, I kind of feel bad. People who do like the illegal deforestation aren't necessarily the people who are really profiting from it that much. You know, these are often kids like poor, desperate log workers or farmers and stuff out of business. After all the good lumber's been sold, the loggers use what's left over to make charcoal. We went with Ibama in a helicopter to see some of the illegal charcoal ovens near Marabá. It's actually nuts how many there were. It's like hundreds of little Jawa huts belching out smoke everywhere you look. Esse forno, esse é um forno para a produção do carvão, com madeira da floresta amazônica. Escondido, por terra você não visualiza. E pela forma do carvão, um carvão que se presta à siderurgia. E são atividades ilegais que o Ibama está aqui combatendo. The charcoal produced in these ovens is then shipped to the many pig iron plants surrounding Marabá. You see, that's a charcoal truck. You see them all over the streets in Marabá. This is Cosipar. It's one of the companies in Marabá that makes pig iron, which is a component in steel, and it's actually like Amazonian pig iron is used in a lot of U.S. steel and U.S. products that involve steel, like the car industry. A lot of the charcoal used by the pig iron plants isn't just from illegal wood, it's also made by slave labor. Actually, slavery is a really big problem in all of Brazil. Cattle farms, illegal sawmills, even factories use slaves. Nobody is bought and sold outright, but what happens is poor workers get recruited for jobs far away from home, then charged their entire wages just for food and lodging. So essentially they're stuck working for free, and often in concentration camp-like conditions. Batista took us to a shelter for escaped slaves. There we met a guy who had just gotten away from a shady cattle operation. Como que tu saiu da fazenda para vir para cá para fazer denúncia? Eu saí escondido. O meu trabalho sempre é cortar juquira e ajudando de fazer cerca na fazenda. Tu não conseguia juntar dinheiro? Não, nunca consegui nada. Lá no barraco que eu estava, nem energia não tem. O litro de óleo que a gente compra lá, tudo vai para nota. Você tem medo que ela mande te matar? Eu tenho medo porque isso eu não tenho nem dúvida, eu tenho a certeza. All these different abuses, from the landowners, the loggers, the charcoal producers, the farmers, were what Zé Claudio and Maria were fighting to stop, particularly in the area where they lived. Nova Ipixuna is the nearest town to Zé Claudio and Maria's settlement. Its economy is almost completely reliant on illegal logging. Unsurprisingly, Zé Claudio and Maria had a lot of enemies here. About a month after their deaths, Ibama launched a massive series of raids shutting down all the illegal sawmills in the area. Essa é uma das 11 madeireiras fechadas pelo Ibama, todas operando ilegalmente. Então haviam máquinas aqui, máquinas que foram retiradas, desmontadas, para que não serrasse mais madeira ilegal. Ibama faz apreensão de madeira ilegal. Ibama fecha cerco em área de conflito. Depois das mortes, Ibama decide agir. Os órgãos públicos que deveriam garantir a integridade do assentamento e a preservação da floresta não fizeram a sua parte. De forma que hoje nós temos menos de 30% da reserva, que era 70% quando foi criada há cerca de 13 anos atrás. Só agora eles fiscalizaram, viram que o assentamento quase não tem mais floresta, fecharam madeireira dentro de Nova Ipixuna. Precisou agora meu irmão morrer e minha cunhada para eles voltarem a fazer aquilo que já era para ter sido feito há anos. Entendeu? Quantos mais Zé Claudio e Maria vão ter que morrer para continuar o governo fazendo o trabalho dele? The area around Marabá is all cleared pasture. The only leftover signs of the rainforest are the castanheira nut trees, which farmers leave standing because they're protected by law,
and babasu, which is the first thing that grows back when farmland is left unused. Even though 20 years ago, Marabao was in the middle of the jungle, these days it looks like Texas, and the people act like it's Texas. Everybody's truck is huge, everybody's cowboy hat is huge, domestic violence is very popular, and far and away the biggest show in town is the City Cattle Expo and Rodeo. This is the culture of the Ruralistas. It's basically cowboy culture, and it's what's taking over the Amazon. A pecuária é uma economia forte, gera muito emprego e, portanto, tem uma influência extraordinária para o desenvolvimento e para a vida do cidadão que ele mora. Giovanni Queiroz is a representative of the state of Pará and one of the leaders of the Ruralistas in Congress. People are worried that deforestation is happening too rapidly. Do you feel the same thing down here? Eu não acredito que esteja aumentando o desmatamento. No entanto, o governo tem uma política de assentamento de pequenos trabalhadores rurais sem terra. E este pequeno trabalhador rural sem terra precisa desmatar 1 hectare, 2 hectares para a sua sobrevivência. E, na verdade, o grande produtor, o fazendeiro da região, já não desmata mais na Amazônia. What do you personally think about the activists? Do you think they have a point? O Brasil tem o direito de crescer. Nós temos 38 milhões de brasileiros na linha de pobreza. E para resgatá-los nós vamos ter que ocupar mais território e, portanto, estes não contribuem para que nós tiremos da miséria milhares de brasileiros. E o que nós vamos ter que fazer? Portanto, às vezes eles são abusados e nós temos que excluí-los da sociedade brasileira. About 75% of the clear land is occupied by pasture, where people raise cattle. This is the deforestation rates, and these peaks, they are associated with the increase of price of agricultural commodities, especially beef. And these areas, you have a lot of very bad pasture because they open, but they don't have a proper management. So the efficiency of these cattle ranches is quite low. There is a little amount of cattle in the huge area. All this land we're in right now, which just looks like kind of like crummy pasture land, but this actually used to be the forest like 30 years ago. But this is what happens, 30 years later when the land's no good for farming. It isn't worth raising cattle on. It's a waste. It's kind of like, crack farming. You get like 2 or 3 years of good stuff and then you have to go find your next fix. Sometimes people say, well, we need to occupy the Amazon to generate wealth, but this wealth is generated only when you have forest. And after that, you have actually more poor people than we had before. It's very important to note that about 42% of the Amazon biome is under some form of protection. It's quite dangerous now because people want to harvest anything that is left. For example, a lot of loggers, they go into indigenous land. It's not their land, they are not allowed to go there, but they go there and harvest. We are just now entering protected indigenous land. And we're going to visit a village of Kayapo people. They lead, traditional lives, and they basically have to fight off illegal loggers and settlers to keep their ways. James Cameron called them the real avatars. Por todo esse caminho que a gente está fazendo, cerca de 500 quilômetros, a única massa de floresta que a gente vai ver vai ser quando a gente chegar na terra indígena. We just got to the Kayapo village there. Looks like everybody is in that hut. Felipe said it was the warrior hut, which is like the center of every Kayapo village. They're watching a soccer game.
Today's Brazil versus Paraguay. It's a big game. Once the game was over, they invited us in to explain why we'd come. First of all, I'd like to thank you all for welcoming us. We just spent 3 hours kind of explaining ourselves to the men of the community, and I think they think we're on the level. Everybody's really nice. Tomorrow we're going to party with them. Tonight we're sleeping in hammocks. Wake-up call's kind of intense. What's nice about this village is they've kind of picked and chosen like the little aspects of whatever Western culture, technology that work for them and blended it into their everyday lives. It kind of puts the lie to this exoticized version we get in America, that we're gonna, our influence is gonna corrupt them and destroy something that should be left exactly the same as it was for 1,000 years. These people haven't been the same as they were for 1,000 years. And it's kind of like the rainforest too. You don't have to like keep it exactly as it is. You just gotta not destroy the whole thing. And now we're supposed to go get dressed for a party because they complain that we look naked. Terminando a pintura, para a gente se preparar para ir acompanhar o ritual deles. Eles vamos mostrar um pouco dos preparativos que eles estão fazendo para as festas das mulheres. We spoke with all the different members of the tribe about what's going on in their little stretch of the Amazon. We talked to the men, we talked to the women, we talked to the elders, we talked to the chief, we talked to the young guys. They all told us roughly the same thing. A gente fundou essa aldeia para poder morar na aldeia com a família para não ter aquele contato do branco invadindo a nossa aldeia. Porque a gente quer que a mata fique livre para a gente. Like say Claudio and Maria, the Kayapo aren't just conservationists or tree hugger types. They make their living off the rainforest, and they're fighting to preserve that way of life. The problem is, their way of life is terminally at odds with people like the ruralistas' vision of progress. De Marabá para cá, essa distância é tudo desmatamento. E se nós não tivesse aqui, não existia mais a floresta aqui, só a fazenda. Eu sei que eu sobrevivo do recuo da floresta. Eu tenho consciência disso. Porque eu arrisquei experimentar, passar dificuldade aqui de ficar assim quase no zero, mas acreditar que era possível. Hoje que nós estamos tentando aprender com ela, que ela vem nos ensinando muita coisa, tem um retorno positivo. Mas nem todos têm essa paciência de esperar. Só que é uma briga muito desigual entre nós ambientalistas e o poder aquisitivo do dinheiro. Porque nós brigamos em tudo. E o cara chega, impõe o dinheiro em cima da miséria do cara que está lá, e aí vai conseguindo aliciar o cara e detonar a floresta. Para toda a natureza sou eu que vivo aqui no meio delas e não pretendo vendê-lo.
Eu estava fazendo trabalhos aqui na região, investigando um pouco a cadeia de ilegalidades que existia aqui. Fiz longas entrevistas com eles. Eu fui tentar publicar isso em algumas revistas. Nem todo mundo se interessou pela história deles. The only outlet interested in publishing Felipe's interview with Zé Cláudio was the Brazilian edition of Vice. Quando ele chegou com essa matéria do Zé Cláudio, ninguém queria publicar, segundo ele, nenhum outro veículo. A gente leu a história, gostou muito, resolvemos publicar. Mas só porque virou uma notícia porque um cara tinha morrido, entendeu? Quando ele era um ativista, ninguém ligava muito, sabe? Zé Cláudio and Maria's story might have faded into the woodwork, like that of so many other murdered activists, if not for one major coincidence. The same day Zé Cláudio and Maria were murdered, the lower house of Brazil's Congress was voting on controversial changes to the country's forest code. The Ruralistas had pushed for revisions which would loosen federal regulations on logging in the Amazon. The measure passed, but right before the vote, the deputy of the Brazilian Green Party stood up and read part of Felipe's article to announce their deaths. We're in the congressional offices right now in Brasilia. We're going to go meet with Deputy Sarney Filho. He's a Green Party member, and he's the guy who stood up on the floor of Congress the day that Zé Cláudio and Maria were murdered and read from the Vice blog an interview with him about him being threatened, and he got booed by the Ruralista block. This place beats the shit out of American Congress. It looks kind of like Miami Beach in 1962. I think my grandma had this carpet. Thank you, Deputy, for taking your time to talk to us. Can you tell me what's going on with the Forest Code right now, with the new provisions for it? As modificações que nós consideramos como um retrocesso na legislação ambiental, elas modificam em duas partes muito importantes o Código Florestal. Elas dão a possibilidade de reduzir a área de preservação permanente. Na Amazônia, o proprietário só pode desmatar 20%. Essa reserva legal também foi modificada e ela permite que em determinadas propriedades não haja nenhum tipo de reserva legal e a anistia para aqueles que não cumpriram a legislação, o que é um péssimo exemplo que vai significar que eles vão continuar nessa mesma prática. Nós temos consciência que o Brasil precisa desta emenda. Não há desmatamento sendo protegido, não há ilegalidade sendo protegida, não é verdade. O meu partido dará 78 votos. Enquanto nós, ambientalistas, estávamos defendendo os direitos difusos da sociedade, eles estavam defendendo os interesses concretos deles. Aprovado, a matéria vai ao Senado Federal. Sim, 273, não 182. Nesse minuto, o código está no Senado e, embora a derrota na Câmara tivesse sido por um número muito alto de votos, politicamente a sociedade ficou muito mais atenta e nós temos esperança de que ela pressione o Senado para que o Senado reveja a proposta que saiu da Câmara, que é muito ruim. This is the lower house of Brazilian Congress, kind of like the House of Representatives in the U.S. And this is where Deputy Sarney Filho read Felipe's article about Zé Cláudio and Maria the day that they were murdered. Infelizmente, eu estou assumindo essa tribuna aqui para falar a respeito de uma tragédia que aconteceu hoje. Quero ler um trecho de uma entrevista feita por Felipe Milanês. Quando uma ave dessas é cortada, a seiva lembra sangue, Zé Cláudio. Meu amigo, ela exala um cheiro quando está sendo cortada que você sente. Quando vai cair, aí você escuta o gemido dela. Você sente como um outro ser que morre? Sinto. Se um cara matou alguém, é porque é um ser vivo. Os camponeses Maria do Espírito Santo da Silva e José Cláudio Ribeiro da Silva foram assassinados na manhã desta terça-feira em Nova Ipixuna, sudeste do Pará. Eles eram casados, lideravam a associação de camponeses. Senhor presidente, eu estou fazendo um discurso aqui sério. Que história é essa, meus amigos? Eu não estou entrando em ferindo ninguém, nenhum direito pessoal de vocês.
Então vamos respeitar pelo menos a memória desses heróis que foram assassinados. Eu peço às galerias que não se manifestem. Foram assassinados. Eram pessoas pobres que amavam a natureza, que tinham um sentimento da vida e foram brutalmente assassinadas na manhã de hoje. Parece que aquilo ali não estava tendo a menor importância. Vaiaram a morte do meu irmão e da minha cunhada, em plena votação do Código Florestal. Aqueles deputados que vaiaram, para mim, não tem o menor escrúpulo, não tem senso de humanidade. Para mim, são pessoas mortas-vivas. As soon as Felipe heard the news about the murder, he flew back to Marabá. He joined Batista, the family, and more than 4,000 people who came together to take part in Zé Claudio and Maria's funeral. Foram dias muito tensos em Marabá. A Polícia Federal estava começando a chegar, sua família em pânico pela essa morte tão violenta. Pela luta que eles tiveram a nosso favor, a favor do povo camponês. Por isso, nós vamos reverenciá-los com uma grande salva de palmas até o corpo terminar de passar de nós. Viva os companheiros Zé Claudio e Maria! Mataram mais um irmão, mataram mais um irmão. Mas eles ressuscitarão, ressuscitarão, ressuscitarão. Estamos em vigília. Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta. Paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça, crava forte. Verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Brasil, verás que o filho teu não foge à luta. Brasil, verás que o filho teu não foge à luta. Brasil, verás que o filho teu não foge à luta. Dá pra não empurrar ele. The same day as the funeral, word came down from the settlement of another murder. A man named Erivelton dos Santos had been missing for several days. After discovering his abandoned motorcycle under a cloud of vultures, federal police led a search party into the jungle. Eu fui à noite com a Polícia Civil para recolher o corpo, enfim, para fazer a investigação. Havia suspeita que ele poderia ter sido uma testemunha, não testemunha ocular do crime, mas ele poderia ter entrado em contato com as pessoas que assassinaram o Zé Claudio. Abre aqui, por favor, polícia. O senhor está se sentindo ameaçado porque está acontecendo isso aqui ao redor da sua terra? Estou muito. E não mataram o coitado do Zé Claudio aí? Coitado do homem, ele vinha aí de vez em quando almoçava mais nós aí. Dona Maria, nós enganamos, se eu morrer aí, você já sabe quem é. Vocês acham que pode ser o mesmo assassino do seu Zé Claudio? Não, eu não posso dizer nada, porque isso aí eu não sei, eu não vou dizer nada. Porque é uma coisa que a gente não pode dizer, que a gente não viu. Não. Eu sou o tio dele.
né? Eu conheci esse menino desde quase o dia que nasceu. E sempre desaparece gente nesse lago aí, morre aí pra lá e pra cá, não tem nada. O pai dele, olha, o pai dele foi assassinado ali 30 quilômetros atrás. 2 bandidos matou ele, pistoleiro. Tem que ter punição para isso, caçar os culpados para botar na cadeia, para ver o que é que faz isso. Se não for, aí amanhã já vai matar outro e outro e outro. Conseguiu? Oh, meu Deus do céu. Nós é uma pessoa que não mexe com negócio de justiça e divide o lugar que a gente mora e do jeito que tá, a gente fica até com medo até de falar. É melhor a gente ficar calado do que dizer alguma coisa que pode até prejudicar. O senhor acha que isso aqui vai melhorar? Rapaz, não vai melhorar não, senhor. Porque dentro desse mato aqui, né? Ninguém tem segurança, não tem nada. Aquela jungueira jurou para sempre ser minha querida, mas quebrou sua jura e saiu da minha vida, me deixando sozinho, triste, abandonado. Se algum dia ela ouvir a voz no rádio falando e a minha imagem na TV passando, ficar por lembrança, ela não verá mais. Se algum dia ela ouvir a voz no rádio falando e a minha imagem na TV passando, fica por lembrança, ela não verá mais. Parar? It's not clear whether Erivelton actually witnessed anything, or if his death was even related to, say, Claudio and Maria's. Nevertheless, his murder escalated the tension in the region. In the days following, say, Claudio and Maria's assassination, alternate theories for their deaths started cropping up in the local press and rumor mill. A lot of people tried to claim they'd just been killed over an interpersonal dispute, a fight between neighbors. However, one thing was clear from the scene of the crime. Whoever killed Zé Claudio and Maria had not acted on their own. After being shot, one of Zé Claudio's ears was cut off as proof of his death, a telltale sign of a murder for hire. Eu fui o primeiro parente a chegar aqui nesse local, exatamente nessa área que foi colocado o corpo dele, jogado. A gente acredita que esse foi o ponto estratégico, né, para os pistoleiros pegarem Maria e Zé Cláudio, porque nesses buracos aqui eles tiveram que diminuir a velocidade da moto. E então, ao chegar aqui, eles já foram alvejados pelos os pistoleiros que já aguardavam eles aqui, nesse lado. Aqui tinha uma poça de sangue nesse buraco aqui, eu acho que ainda foi visto aquela poça de sangue, e eles arrastaram o corpo dela até aqui. E como juntou muita abelha na boca dela, eu ficava batendo assim para sair a abelha da boca. Era incontrolável aquelas abelhas, só na boca dela. Ter essas duas árvores, para mim assim é como se representasse, coincidência ou não, essa árvore maior onde jogaram o corpo dele e esse pé de andiroba que tanto ela defendeu, né? Assim, é difícil. Ele morreu debaixo de um pé de caju de janeiro. Aquela floresta ali foi testemunha dos últimos minutos da vida dele. É muito difícil pensar numa floresta e não pensar naquele lugar ali que ele foi assassinado. Foi nessa moto que ele estava pilotando, né, quando aconteceu o assassinato.
Eles estavam vindo do assentamento para cá, inclusive. Ele estava pilotando e ela estava na garupa. Isso é buraco feito pelo chumbo que atingiram eles. O primeiro tiro foi aqui, bem na mão dela aqui. Aí eles caíram dessa moto, aí eles saíram de dentro do mato e tiraram a moto da estrada, puxaram ele, puxaram ela. E aconteceu tudo o que aconteceu. Quem matou José Cláudio e Maria está solto, até agora ninguém foi preso. E fica uma sensação de injustiça muito grande. E a justiça para mim, nesse caso, Maria e Zé Cláudio, seria a gente ver mandante e executores atrás das grades. O crime do meu irmão é um típico crime aqui da região, de pistolagem, onde tem o executor, o mandante e o financiador. A gente chama isso de uma espécie de consórcio. Is it reasonable to expect that there will actually be justice or any sort of action in this case? Infelizmente, prevalece nessa região, no estado do Pará, e por que não dizer na Amazônia de modo geral, um estado de impunidade. A CPT, dos mais de 800 assassinatos no campo registrados no Pará nas últimas décadas, nós só conseguimos levar a júri e condenar 8 mandantes de crimes. Desses 8 mandantes de crimes, apenas um deles está preso, cumprindo a pena em razão da condenação recebida. De forma que a gente costuma dizer que a impunidade é uma espécie de licença para matar. E eu tenho certeza, plena convicção, que quem matou eles dois nunca imaginou, passou pela cabeça deles que ia ter a repercussão internacional que teve. E eles jamais imaginaram que a própria presidenta determinasse que fosse investigado pela Polícia Federal. Por isso, eu sei que vai ser feita justiça. Tá demorando, tá, mas vai ser feito. 2 months after the murder, police announced 3 suspects in the deaths of Zé Claudio and Maria. According to police, a small farmer named Zé Rodrigues had ordered the assassination, which was carried out by his brother Lyndon Johnson Silva and another man, Alberto Lopez de Nascimento. The immediate reason for the murder was a dispute over land. Zé Rodrigues had tried to illegally purchase lots inside the settlement, and Zé Claudio had stopped him. The state launched a joint manhunt with the federal police involving more than 65 officers. After a 40-day search, Zé Rodrigues and his brother were found hiding in a shack over 100 miles away from the settlement. They were still carrying the murder weapons. The third guy was found a few days later. While the killer's capture is a good start, they're still awaiting trial and a long way from being convicted. At the same time, it's very likely there were bigger interests behind the murder, involving people who may never be held accountable. Não basta simplesmente encontrar ou identificar os acusados. É preciso ter uma pressão também muito forte para que no curso da ação penal se consiga levar a júri os responsáveis pelo crime. Pelo envolvimento de tantas pessoas que a gente acredita que está envolvido no assassinato deles dois, todos não vão pagar, mas pelo menos os principais, o nosso sonho, a nossa espera ainda é que eles pagam um pouco só. Porque daqui 20, vamos dizer que eles tenham 20 anos de prisão, 30. Daqui uns anos eles vão estar aí à vontade. E Maria e Zé Cláudio nunca mais. Zé Claudio and Maria's story is fairly exceptional, both in the attention it's received and in the fact that this attention may lead to some measure of justice. Maria is here, and Zé Cláudio is here. Their story, however, is not unique. The same struggle is played out every day across the Amazon, between those who want to use the forest sustainably and those in search of profits, and ultimately by the very forces that shape Brazil's economy and social structure.
O que está acontecendo aqui é o que está acontecendo em toda a Amazônia. Há uma corrida, há um crescimento violento do grande capital, dos setores ligados ao agronegócio em direção à Amazônia, porque é uma última fronteira a ser conquistada pelo grande capital. Se eles pensaram que ia conseguir calar eles, né? Podem até ter conseguido a princípio, mas não conseguiram totalmente porque a família ficou. Nós estamos aqui para continuar a luta deles pela sustentabilidade, pela conservação, pelo direito, né, de viver feliz na floresta, na terra e em paz. Eu ainda acredito que vai ser feita justiça e que a gente vai ter a liberdade de viver nosso paraíso. Eu ainda acredito, sim. Que ainda vai ter um resultado favorável. Quem deve pagar pelo que deve e a gente poder continuar a nossa vida aqui. Eu não troco por nada, sinceramente. Companheiro, a luta não é muito fácil não, porque o ecologista, o ambientalista é visto como pessoa do atraso, né? Isso é que dificulta a relação. Mas a senhora quer fazer um livro? Eu pretendo a história do assentamento. Eu acho importante porque senão a história vai acabar. E o que seria de mais importante que você quer contar daqui? Da luta, tudo, a primeira coisa importante é a ousadia. Ela é uma coisa que alimenta, para mim, é que alimenta a luta. Essa é a majestade. Oh, uau. O orgulho da floresta, ele dizia. É duro combater o sistema. E o senhor não tem medo? Tem. Se eu disser que eu não tenho medo, eu estou mentindo. E a vida é muito boa, né, meu amigo? Mas eu tenho medo, mas no mesmo instante que eu tenho medo, além de eu ter minha obrigação como cidadão, o impulso que eu tenho quando eu vejo uma injustiça, me tira o medo. Porque o homem é o que ele é. Então, se você tem coragem de lutar, lute. Porque mais antes você morrer tentando do que morrer omisso.